Olá, o Ciência é Tudo está começando, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. Vamos falar sobre um material descoberto há milênios e que é essencial nas nossas vidas, o vidro. Você vai conhecer os cenários para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. E ainda vamos conhecer o que são os parques tecnológicos e sua importância para o empreendedorismo no Brasil. Tudo isso e muito mais, então embarque comigo nessa viagem pelo conhecimento. Vem! E o vidro foi descoberto há milhares de anos e desde então causou diversas revoluções tecnológicas em nossa história. Utilizados em copos, espelhos, lâmpadas, microscópios e muitos outros objetos, o material trouxe uma nova maneira de vermos o universo. Vamos saber agora como o vidro ajuda no desenvolvimento científico nos mais diversos setores, como saúde, comunicação e até na indústria aeroespacial. O ano de 2022 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional do Vidro. Presente no nosso dia a dia em ferramentas como o celular e o computador, o vidro é fundamental para o desenvolvimento da ciência em várias áreas. No início do século XVII, foi o vidro que permitiu o desenvolvimento científico com a construção de lentes para equipamentos como microscópios e telescópios. Hoje em dia, com o desenvolvimento da pesquisa e tecnologia, as aplicações do vidro vão desde janelas e copos até implantes no corpo humano e fibras ópticas. Na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação em Vidros se destaca na pesquisa sobre a natureza dos materiais vítreos e vitrocerâmicos. Nos laboratórios, os pesquisadores investigam materiais bioativos que podem ser usados em próteses oculares, no ouvido, no dente e em outras diversas aplicações médicas com menos rejeição que em implantes artificiais. Os cientistas conseguiram obter, com uma impressora 3D, um material vitrocerâmico que pode atuar como suporte para induzir a regeneração óssea. Com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, o CEPIF também desenvolve um projeto para atrair crianças e jovens para o mundo do vidro. Com tirinhas em quadrinhos e mangás, os pesquisadores querem despertar o interesse para esse tipo de material e suas diversas aplicações científicas e tecnológicas. Para um dos maiores especialistas nessa área no Brasil, o professor Edgar Zanotto, o Ano Internacional do Vidro vai trazer mais visibilidade e conhecimento sobre a importância desse material. Segundo o pesquisador, que coordena o Centro de Ensino e Inovação em Vidros, além da divulgação, os eventos e palestras podem trazer mais recursos para pesquisa e desenvolvimento nesse setor. Ele faz parte do nosso dia a dia, está nos nossos carros, nas nossas casas, nas escolas, no nosso trabalho, mas às vezes é praticamente imperceptível. Nós ainda estamos falando do vidro. E esse ano é um ano muito importante para esse material. Vamos conferir. Você já sabe que o ano de 2022 foi eleito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como o Ano Internacional do Vidro. Mas esse ano vai além. 2022 também foi escolhido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como o Ano Internacional das Ciências Básicas. Mas vem cá, o que isso representa? Por que destacar o vidro e as ciências básicas, hein?
Segundo a ONU, o Ano Internacional do Vidro vem para mostrar para o mundo a importância tecnológica, científica, cultural e econômica desse material, que é considerado o mais puro que existe no planeta, além de ser 100% reciclável e, portanto, sustentável. Você já sabe que o ano de 2022 foi eleito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como o Ano Internacional do Vidro. Mas esse ano vai além. 2022 também foi escolhido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como o Ano Internacional das Ciências Básicas. Mas vem cá, o que isso representa? Por que destacar o vidro e as ciências básicas, hein? Segundo a ONU, o Ano Internacional do Vidro vem para mostrar para o mundo a importância tecnológica, científica, cultural e econômica desse material, que é considerado o mais puro que existe no planeta, além de ser 100% reciclável e, portanto, sustentável. E por falar nisso, 2022 foi também definido como o Ano das Ciências Básicas para a Sustentabilidade. O objetivo da Unesco, ao definir a data, é chamar a atenção da importância de áreas como matemática, física e química para o desenvolvimento sustentável. Além disso, uma forma de mobilizar dirigentes econômicos e políticos da relevância do setor. Afinal de contas, o que teria sido da pandemia da Covid-19 no mundo se não fossem as pesquisas e as descobertas dos profissionais das ciências básicas? Vacinas, tratamentos, modelagens epidemiológicas, tudo isso tem as suas raízes nas ciências básicas. E como nós também estamos no Ano Internacional das Ciências Básicas, vamos ver quais são os projetos para ciência, tecnologia e inovação no Brasil em 2022. Olha, nós temos muitas perspectivas para esse ano. Eu vou lembrar um fator muito importante, que é o seguinte: o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele veio de uma descendente desde 2013 até o mínimo em 2021. Agora o orçamento deu uma pequena melhora, mas além disso, na nossa gestão, nós colocamos alternativas que efetivaram, e isso é muito importante. A primeira alternativa é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que em 2021, através de um trabalho coordenado entre Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, comunidade científica, setor produtivo, Congresso Nacional, nós tivemos a liberação desses recursos pela Lei 177. Isso significa mais 5 bilhões para investimento a partir de 2022 para frente, isso é anual. O que vai permitir são projetos estruturantes muito grandes. Além disso, nós temos também, eu criei uma secretaria para estruturas financeiras, que também é uma quebra de paradigma no financiamento de ciência e tecnologia no país. Hoje em dia nós podemos ter projetos, por exemplo, de instituições do Ministério que recebem financiamento de fora. Pode ser um fundo nacional, internacional, investidores anjos e etc. Isso quebra um paradigma gigantesco de ficar só na dependência do financiamento público. A gente se aproxima dos países desenvolvidos, que têm a maior parte do financiamento vindo do setor privado, e permite já, se o pessoal olhar lá no invest.mcti.gov.br, já dá para ver uma série de projetos. Essa é a pontinha do iceberg, todo o trabalho feito com o TCU e outras unidades de controle. Com relação a projetos estruturantes, a ideia em 2022 é que nós praticamente completemos, a gente está aqui no CNEPEM, começar pelo CNEPEM. O CNEPEM tem o Sirius e tem mais 3 laboratórios grandes, um de biocombustíveis, um de nanociências e um de biociências. Então, nós vamos completar, a ideia é completar os Sirius, dar uma acelerada muito grande. Nós recebemos os Sirius com uma linha acesa, nós já acendemos mais 5 e agora é completar os Sirius. Agregar ao lado dos Sirius um laboratório de biossegurança máxima, biossegurança 4, que vai ser o único da América Latina, e essa associação dos Sirius com esse laboratório vai ser uma unidade única no planeta. Então, isso aí, o pessoal ter orgulho das coisas do Brasil. Além disso, também no CNEPEM, nós vamos ampliar o Laboratório Nacional de Biociências para ser um laboratório de genômica, tratamento com células-tronco, tratamentos avançados. Então, vai crescer muito esse laboratório. Além disso, também dentro do CNEPEM, a criação de um laboratório com o NIOB, com uma parceria com a empresa CBMM,
para desenvolvimento de baterias de nióbio, depois elas vão se estender até a fase 3 com nióbio, grafeno e bateria em estado sólido. Essa é a tal da super bateria. Nós também temos outros projetos estruturantes, por exemplo, no Nordeste, que é a criação do Centro de Tecnologia para Energias Renováveis, do semiárido, vai trabalhar com hidrogênio verde, com a melhoria de células solares. Se você olhar no vizinho aqui, eles já estão mostrando isso, células solares e também energia eólica. Nós mandamos fazer um levantamento em todo o litoral norte do país, do Rio Grande do Norte até o Amapá, para estabelecimento de geração eólica offshore, né? Também nós temos o Centro Nacional de Tecnologias para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras, que agora vai receber uma quantidade considerável de recursos para desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência e remédios para pessoas com doenças raras. Também em 2022, 50 laboratórios no interior da Amazônia, com o projeto Salas, né? Isso para estudo de biodiversidade e captura de ativos, de forma que nós possamos desenvolver, já tem 3 laboratórios para a produção de moléculas, de remédios, e depois o centro de medicamentos, e no interior de São Paulo. Então isso é importante, esse centro de medicamentos também é uma revolução no país. Da mesma forma, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, também criado agora em 2022, que vai permitir o Brasil ser independente em vacinas. A criação do Instituto Nacional do Mar, também agora em 2022, sendo concretizado, uma coisa de 15 anos de espera da comunidade científica. A participação do Brasil no CERN, também uma espera de 13 anos agora concretizada com um país associado, que vai permitir também uma aceleração, né, muito grande nessa parceria com o CNPq, com o Sirius e outras instituições para poder vender, vamos dizer, equipamento para lá. E assim vai, tem uma série de outras coisas, mas não vou ocupar tanto tempo, tem muita coisa aí para acontecer em 2022. E não sai daí, depois do intervalo a gente volta falando sobre astronomia e também parques tecnológicos. O Ciência é Tudo volta já já! Estamos de volta com Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. E agora nós vamos falar sobre astronomia. 2022 terá muitos eventos e fenômenos astronômicos importantes, como superluas e chuvas de meteoros. Se prepare! O ano novo chegou e para quem é apaixonado por astronomia, é o momento de marcar o calendário com os eventos de 2022. E na lista tem eclipse solar, lunar, alinhamento de planetas e chuva de meteoros. Abrindo a agenda, já em março, tem alinhamento de planetas, mas o destaque vai para o dia 17 de abril. É a conjunção de Saturno, Marte, Vênus e Júpiter. O aparente alinhamento dos planetas gigantes e também dos vizinhos aqui da Terra poderá ser visto na madrugada. Já para quem é fã dos eclipses, tem previsão de um solar em 30 de abril, mas que não poderá ser observado aqui do Brasil. E também de um lunar total em 16 de maio. Lá na madrugada do dia 15 para o dia 16 de maio, a gente no Brasil vai conseguir ver todo o evento. Lembra que o eclipse total da Lua é aquele em que ela passa por trás da Terra, entrando na nossa sombra, que é gerada pela iluminação do Sol. Então esse é o destaque do ano, um eclipse lunar total na madrugada de 15 para 16 de maio. E a gente ainda vai ter um outro eclipse lunar total lá no dia 8 de novembro, mas aí a gente também não está em condições muito boas para ver. A gente vai conseguir ver apenas o início do eclipse aqui no Brasil, isso basicamente na região norte, enquanto a Lua está se pondo, por isso que a gente não vai conseguir ver todo o evento. Em junho, dia 14, olhos voltados a uma superlua, momento em que a lua cheia está no ponto da sua órbita mais próximo da Terra. Em relação à Lua, a gente tem os fenômenos clássicos das superluas, que é quando a lua cheia, a ocorrência de uma lua cheia, coincide com o fato de a Lua estar no seu ponto da órbita mais próximo da Terra.
Quão próximo depende de cada definição de cada observatório. Então, alguns observatórios são mais flexíveis com essa distância e acabam considerando mais superluas ao longo do ano. Outros são um pouco mais rigorosos nessa distância, exigem que ela seja menor mesmo, ainda menor, e aí, portanto, são menos superluas ao longo do ano. Na definição mais rigorosa, a gente tem a superlua do dia 14 de junho e a superlua do dia 13 de julho. E se a gente for um pouco mais flexível, dá para incluir também como superlua uma que acontece em maio, a lua cheia de maio, e a lua cheia de agosto. E em dezembro tem a chuva de meteoros, também chamada de Geminídeas. O ápice, com a maior ocorrência das popularmente chamadas estrelas cadentes, será dos dias 13 para 14 de dezembro. A maioria destes eventos poderá ser vista a olho nu, mas confira as dicas para estas observações. No eclipse lunar total, não tem mistério fazer a observação. Basta você procurar um campo aberto com uma boa visibilidade da Lua no local onde você está e acompanhar durante as horas que acontecem o fenômeno o que acontece com a aparência lunar. E a gente percebe que à medida que ela vai entrando na sombra da Terra, ela vai ficando cada vez mais avermelhada, que é consequência de um fenômeno da luz do Sol interagindo com a nossa atmosfera terrestre e sendo desviada para dentro da região de sombra. Então, essa luz que é desviada para dentro da nossa sombra acaba predominando a coloração vermelha, e é por isso que o disco lunar, durante um eclipse total, fica com a aparência avermelhada. Algumas pessoas costumam chamar de lua de sangue, né? Então não tem mistério observar um eclipse lunar. Em relação aos planetas, a minha sugestão é usar algum aplicativo. Hoje tem vários aplicativos aí no celular que você baixa que orientam a sua visualização do céu. Então você consegue localizar facilmente onde estão os planetas e, portanto, acompanhar os encontros celestes ou o momento que tem mais de um planeta no céu. Você consegue facilmente fazer isso com um aplicativo, como por exemplo o Stellarium e o Google Sky Maps. Então são dois aplicativos que ajudam a gente a localizar os planetas aí no céu. Vamos conhecer agora o que são e qual a importância desses parques para o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Os parques tecnológicos são ambientes que utilizam a ciência, a tecnologia e a inovação para promover o empreendedorismo. Essa é uma definição simples que não abrange toda a complexidade que os parques tecnológicos representam. José Gontijo, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, apresenta uma explicação um pouco mais detalhada. O que é um parque tecnológico? Nós temos aí um grande desafio de definição. Incentive e apoie startups, busque incubar negócios liderados pela inovação, promove um ambiente inovador e aberto ao investimento, investimento privado, tem que atrair essa parceria público-privada, estimula essa integração entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, de pesquisa, busca vínculos formais, não informais, mas formais, de engajamento entre o setor empresarial, o pesquisador e o governo, buscando formar a tríplice hélice. E essa sinergia tentar transformar conhecimento e riqueza. Nos últimos 10 anos, o número de parques tecnológicos no Brasil saltou de 20 para 55, colocando o país entre as 7 potências com maior número de parques no mundo. O futuro pertence ao conhecimento, o futuro pertence à tecnologia. Empresas, todos os setores vão ser ligados à tecnologia no futuro. Não tem jeito. Se a gente quiser ser competitivo no cenário internacional, a gente vai precisar de inovação. E para ter inovação, a gente precisa de conhecimento, precisa ter esse setor todo conectado. A financiadora de estudos e projetos, a FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tem investido no desenvolvimento de parques tecnológicos há mais de uma década. É o que explica Marcelo Bortolini, diretor científico e tecnológico da FINEP. Brevemente, o apoio da FINEP foi fundamental para toda a estruturação dos principais parques tecnológicos no Brasil. Essa já vem de mais de 10 anos de apoio aos parques e a gente tem exemplos de grande sucesso, como Porto Digital, Tecnopuc, Parque Tecnológico São José dos Campos, o Tecnovia. Alguns desses daí, a
FINEP apoiou ali de 15% chega até 35% dos recursos hoje instalados nos parques foram por recursos públicos. A FINEP e o MCTI lançaram uma chamada pública para retomada e incremento de parques tecnológicos no Brasil. O edital prevê a destinação de 180 milhões de reais para o setor. Então, a mensagem que a gente tem aqui da FINEP, essa caixa de ferramenta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é de quê? Nós temos um reconhecimento pelo trabalho do Ministério, do Governo Federal, está lançando uma chamada maior que as anteriores. A chamada, então, se divide em duas linhas. Tem uma linha de fomento de 100 milhões de reais para parques tecnológicos que já estão em operação e parques tecnológicos que estão em implantação, que já possuem, mas veja, eles já têm que possuir, né, um programa formal de desenvolvimento econômico, já tem que ter minimamente um plano de implantação definido, já tem que ter o compromisso do município, do estado, com o apoio àquela iniciativa. Tem que ter uma estrutura gestora para a implantação do parque e que, preferencialmente, já tenha ali iniciado algumas obras de infraestrutura, de construção, já tenha alguma edificação além da sede, por exemplo. Tá? Então, para esse segundo grupo, nós estamos prevendo ali 80 milhões de reais. A gente trabalhando junto com esses parques tecnológicos, com os espaços de inovação, com as secretarias, com o apoio que a gente pode dar, o apoio financeiro, o apoio, né, vamos dizer, de gestão desses parques, tanto na parte financeira quanto na parte técnica de cada um deles, fomentar as nossas pequenas empresas, fomentar as startups, um trabalho coordenado de todas essas frentes nesse sistema, eu tenho certeza que o Brasil vai ter muito sucesso aí, né? De novo, eu costumo falar o seguinte, para a gente ter desenvolvimento econômico e social, a gente precisa ter, primeiro, desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. E na semana que vem teremos um episódio especial falando tudo sobre parques tecnológicos no Brasil. Não perca! O Ciência Tudo está quase terminando, mas antes, vamos com o nosso giro de notícias da semana. O Brasil deu mais um grande passo na luta contra a Covid-19. O início do estudo clínico da vacina nacional RNA MCTI Cimatec HDT em voluntários. O imunizante é fruto de uma parceria entre o Senai Cimatec, a empresa norte-americana HDT Biocorp e a Rede Vírus MCTI. Esse é o primeiro estudo clínico de uma vacina que conta com a participação de pesquisadores brasileiros desde o início do seu desenvolvimento. A atual fase do projeto conta com o financiamento do governo federal por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa vacina, a gente chama de terceira geração de RNA. Por quê? Porque esse replicon, ele amplifica dentro do corpo. Então, um dose pequeno pode resultar em vacina muito potente, sem efeitos colaterais. O que é uma fase 1? A fase 1 eu preciso definir qual a menor dose que produz a quantidade de anticorpos necessária. Só para você ter ideia, as outras vacinas existentes, elas usam de 25 a 100 microgramas, que são doses relativamente elevadas para uma vacina. Nós, com essa vacina de Replicon, com as características que o Dr. Steve descreveu, ela não é a proteína, ela faz com que o organismo produza isso, ela estimula essa produção contra os anticorpos da proteína S do coronavírus. Então, essa vacina pode ser feita com doses muito pequenas. O importante agora, nesse momento histórico para o país, eu vou ressaltar aqui, é que nós temos o orçamento necessário, né, para a continuidade dos testes clínicos, não só dessa vacina, mas também de outras vacinas que estão aguardando na Anvisa, 4 vacinas aguardando na Anvisa a aprovação por início dos testes clínicos. Então, em média, né, o valor fica em torno de 30 milhões para a fase 1 e 2 e
300 milhões para a fase 3, né, que é com mais pessoas. Então nós temos que nos preparar. Por que isso? E hoje nós temos uma tecnologia como a Replicon de RNA para que a gente tenha soberania nacional. Como foi dito aqui, nós temos tecnologia agora não só para enfrentamento da Covid, que é uma doença que veio para ficar, e nós teremos que fazer aplicações de reforço, mas também usar essas tecnologias para tratamento de doenças, vacinas de doenças que são problemas brasileiros, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Uma plataforma como essa, que traz autonomia, que traz soberania ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, para prontas respostas em pandemias como a que estamos enfrentando, mas as que estão por vir, nem sabemos quais são, mas que com um avanço tecnológico como esse, à disposição aqui em território baiano, né, com a presença de pesquisadores locais, né, com toda a estrutura, isso mostra, sim, uma nova fronteira, isso mostra, sim, um Brasil se preparando para o mundo do conhecimento, apto a buscar soluções, né, a uma sociedade resiliente em pleno século XXI. E o Ciência Tudo de hoje vai ficando por aqui. Eu me despeço de vocês desejando um ótimo final de semana para todos. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, gente. Sábado que vem, estamos de volta. Eu espero você. Tchau, tchau.